Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o recém-possado defensor público geral do estado de Mato Grosso, Silvio Jefferson Santana. Doutor Silvio, é um prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, bom 2017 para o senhor. Como é que está a Defensoria Pública organizada no estado? Todos os cidadãos de Mato Grosso já têm acesso à Defensoria? Bom dia. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a Defensoria Pública no estado de Mato Grosso ainda não está em 100% das comarcas. Nós não temos, até então, o quadro completo de 200 defensores públicos, né? Nós estamos em 64 hoje das 79 comarcas que nós temos no estado de Mato Grosso. E precisamos de 200? O nosso quadro hoje atual é de 200 cargos. Nós temos hoje 192 defensores públicos. 20 deles entraram recentemente na Defensoria Pública, no dia 21 de dezembro, quando tomaram posse. Estão fazendo essa semana curso de formação aqui na capital e terão 10 dias de trânsito para atender, para poder chegar nessas cidades, nas localidades em que eles foram designados. Então faltam 8. Sim, 8 no quadro, faltam 8. Só que, independentemente dos 200 cargos, nós temos um déficit de 55 cargos de defensores públicos. Tá, então teriam que ser nomeados mais 8 e criados mais 55. Sim, preferencialmente sim. Aí teria condições de atender todo o estado. Sim, aí a gente atende a demanda atual de uma forma mais digna para a população. Tá, só explicando para a população, porque a população vê esse monte de siglas, né? Sim. Procuradoria-Geral do Estado, Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública. Vamos estabelecer aí para o ouvinte nosso qual que é a distinção entre essas instituições. A Defensoria Pública, a Procuradoria do Estado defende o Estado. Sim, isso. E a Defensoria Pública pode defender o cidadão até contra o Estado, é isso? Ela defende o cidadão, inclusive contra o Estado. Nós advogamos, né, para aquelas pessoas que não têm recursos para pagar um advogado. Então nós somos servidores públicos, nós somos defensores públicos, nós somos concursados, passamos por um concurso, recebemos pelo Estado e inclusive a lei nos permite, a Constituição nos permite ingressar com ações contra aquele que nos paga, contra o próprio Estado. É o único caso, né? Que pode ingressar contra a Fazenda Pública que Sim. Então por isso que nós temos que ter sempre autonomia, independência para bem desempenhar as nossas atividades. Tá, tem orçamento hoje a Defensoria? O orçamento ele foi repetido, né, de 2016 para 2017, são 123 milhões. Então, com o mesmo orçamento do ano passado, nós vamos ter que fazer mais e melhor para mais defensores e servidores. E é possível? Não completamente, né? A gente tem que reduzir gastos, chegar num acordo com os defensores públicos de redução de gastos para que a gente possa atender melhor os servidores e os assistidos da Defensoria. Quem é que pode ser assistido? Quem é que pode recorrer? Quem é que pode pedir o auxílio da Defensoria Pública? Nós temos uma resolução baixada pelo Conselho Superior e aqueles que nos procuram, eles devem comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. Depois de 3 salários mínimos, tem que procurar advogado. Isso, tem que procurar advogado particular. Então, é exclusivamente para atender os mais carentes mesmo, né? Sim, e aí a avaliação é feita pelo defensor público, de acordo com a documentação trazida pelo assistido, ele vai fazer essa avaliação e verificar se enquadra ou não no âmbito da Defensoria Pública. Tá, só fazendo uma pergunta, tem Defensoria Pública em São Félix? São Félix do Araguaia, nós tínhamos uma defensora pública que era Juliana da Hora e ela passou num outro concurso público e pediu exoneração. Como nós não tínhamos no quadro para reposição de defensor público, nós temos a localidade instalada com um servidor aguardando exclusivamente a chegada do defensor, que é um desses 20 que entraram agora em dezembro. Tá, no Baixo Araguaia, que é uma das regiões mais carentes do estado, todos têm acesso? Nós temos agora, iniciamos as tratativas para Alto Taquari, né? Tem uma defensora pública que vai atender lá, que é a Marília Plaza. Nós temos no a cidade de Alto Araguaia também já tem defensor público, e Alto Garças também já temos. Mas aqui é o Araguaia dos ricos, estou falando lá de cima, dos esquecidos. A Vila Rica ainda não temos defensores públicos, né? Mas Porto Alegre do Norte nós tínhamos uma defensora pública que recentemente
gente também pediu uma remoção e agora nós vamos fazer a reposição com um desses que entraram. Primavera do Leste, Sorriso. Sim, essas cidades de maior potencial, de mais população, nós já temos defensoria pública consolidada já há bastante tempo. Então, são as consideradas de terceira entrância na nossa estrutura. Pois é, mas essas cidades, elas não precisam menos do que regiões como a do Araguaia, por exemplo? Na verdade, assim, a gente até precisa de mais defensores pela quantidade de processos. Eu não estou dizendo que não tem pobres lá em Sorriso e em Lucas do Rio Verde e tal. Mas elas não precisariam menos do que cidades como Confresa, Porto Alegre do Norte, Ribeirãozinho, etc e tal. O volume de trabalho nessas cidades, ele é muito maior do que nessas cidades menores, não é verdade? A quantidade de processos, por exemplo, numa cidade como Porto Alegre do Norte é bem menor do que Primavera do Leste. Então a gente precisaria de mais defensores públicos em tese em Primavera do Leste. E havendo um aumento de orçamento para a defensoria pública, a gente faz a instalação desses locais em que ainda não temos a defensoria pública instalada. Eu estou entrevistando aqui o defensor público geral do estado de Mato Grosso, o Dr. Silvio Jefferson Santana. Os assuntos que mais são recorrentes à defensoria pública, a população procura mais em que área? É na área de saúde? Sem dúvida nenhuma, a área mais procurada, por incrível que pareça, é a área de família. Família? Sim, é a área mais procurada para poder ingressar com ações de investigação de paternidade e ingressar com ação de alimentos. É porque a área de saúde, ela é mais midiática, vamos por assim dizer, né? Há uma procura, só que numa demanda um tanto quanto menor do que da área de família. O carro-chefe da Defensoria Pública, na verdade, é a área de família. Área de família. Sim. Procura para pensão alimentícia, essas coisas. Ação de investigação de paternidade, de revisão de alimentos, de guarda, regulação de visita, né, de pais que querem visitar seus filhos. Então a área de família é muito mais procurada. Tá. Qual que é o planejamento? O que vocês pensam fazer em 2017? Como é que vocês pretendem atuar para ir conscientizando cada dia mais a população de que elas podem ter ali um ombro amigo na Defensoria Pública? Assim, nós fizemos num plano de gestão com 6 eixos de trabalho, né? Entre eles a gente colocou a atuação político-institucional, financiamento da Defensoria Pública, com conversas com o poder público para incrementar o orçamento, porque sem esse incremento de orçamento a gente tem uma dificuldade de expandir a Defensoria Pública no estado de Mato Grosso. E também nós temos que, além dessa expansão, fazer um melhor atendimento para a Defensoria Pública. Ontem mesmo recebi, por exemplo, a visita, e hoje ela está dando entrevista, que é a doutora Elianete, que ela apresentou um projeto de defensorias nos berçários. Então, fazer um atendimento. Elianete? É a Defensoria Pública coordenadora do Núcleo Cível. E ela apresentou esse projeto para fazer um atendimento, e isso significa uma humanização do atendimento da Defensoria Pública nos hospitais, e vai iniciar num primeiro hospital como um projeto de fazer o atendimento das parturientes e dos infantes que ali se encontram, para poder fazer um acordo de verificação da paternidade, né, de registro da criança recém-nascida, às vezes também pode ter uma pensão alimentícia que esteja atrasada, fazer essa verificação toda e ingressar ali mesmo no primeiro atendimento com as medidas necessárias. Dr. Silvio Jefferson Santana, muito obrigado pela entrevista. O microfone da Capital à sua disposição para você colocar o que quiser ainda em relação à Defensoria. Eu agradeço a oportunidade, Antero, pela presença da Defensoria Pública e falar da Defensoria Pública na Rádio Cidade. Muitíssimo obrigado. Tá ok. Muito obrigado. Entrevistei aqui o Dr. Silvio Jefferson Santana, que é o defensor público geral do estado de Mato Grosso.